Fala pessoal, meu nome é Aleph, eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal do AprovaJus e hoje a gente vai responder algumas questões as quais vocês mais erraram durante essa primeira semana do nosso desafio de 21 dias, desenvolvendo constância e qualidade nos estudos. Sem mais delongas, vamos lá. Primeira questão sobre Direito Penal. Vou pegar minha caneta aqui, porque é bom a gente fazer a anotação. Opa, peraí. Vou colocar ela vermelha mesmo. Vamos lá. Durante a ação penal em que Guilherme figura como denunciado pela prática do crime de abandono de incapaz, pena detenção de 6 meses a 3 anos, foi instaurado incidente de insanidade mental do acusado, constatando o laudo que Guilherme era, na data dos fatos, e permanecia até aquele momento inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então a gente já sabe aqui que estamos tratando de uma causa de inimputabilidade por doença mental, certo? Em razão de doença mental. Não foi indicado, porém, qual seria o tratamento adequado para Guilherme. A gente sabe que no caso de uma medida de segurança, a gente pode ter internação como tratamento ambulatorial, né? Mas vamos lá. Durante a instrução, os fatos imputados na denúncia são confirmados, assim como a autoria e materialidade, ou seja, ele foi condenado. Aspas, né? Ele foi considerado culpado. Se você parar para perceber, eu sempre vou lendo a questão e parando dizendo, então é isso, isso, isso. Beleza. O que é isso? Organizando as informações na minha cabeça. Você precisa fazer isso, porque muitas vezes a gente está lendo uma questão, e principalmente na hora da prova, a leitura já está cansada, você lê o caput inteiro, quando você chega no final, você não lembra mais as informações importantes do caput. Então, dica, grife as informações importantes que você acha que são importantes para aquela questão e vá parando e organizando a ideia na sua cabeça. Vamos lá. Considerando apenas as informações expostas com base nas previsões do CP, no momento das alegações finais, a defesa técnica de Guilherme, sob o ponto de vista técnico, deverá requerer absolvição imprópria com a aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial, podendo a sentença ser considerada para fins de reincidência no futuro, a absolvição própria, sem aplicação de qualquer sanção, considerando a ausência de culpabilidade, a absolvição imprópria com a aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial, não sendo a sentença considerada posteriormente para fins de reincidência, e D, a absolvição imprópria com a aplicação de medida de segurança de internação pelo prazo máximo de 2 anos, não sendo a sentença considerada posteriormente para fins de reincidência. Para que a gente responda essa questão, é necessário que a gente retome nossos conhecimentos sobre alguns institutos do direito penal, beleza? Que são os seguintes. Primeiro, a diferença entre sentença absolutória própria e imprópria, que você já viu que foi cobrada na questão. Basicamente, a sentença absolutória, lá do artigo 386 do Código de Processo Penal, possui duas espécies, basicamente. A sentença absolutória própria e a imprópria. É bem fácil. Em linhas gerais, a sentença absolutória própria é aquela em que o juiz absolve o réu e nem aplica nenhuma pena nem medida de segurança, certo? Nada. Simplesmente não tem efeito da condenação. É absolvido e acabou. Já na imprópria, como o próprio nome fala, o juiz absolve, mas ele impõe uma medida de segurança, seja ela internação ou tratamento ambulatorial. Beleza? Fácil. Segundo conhecimento que a gente precisa retomar é a diferença entre inimputável, semi-imputável e imputável. Imputável é aquele que é maior, capaz, que possui potencial consciência da ilicitude, do qual era exigível conduta diversa no momento daquele crime. Fácil, básico, todos vocês sabem. Já o inimputável, de acordo com o artigo 26 do Código Penal, como vocês sabem também, acredito que vocês já estudaram isso, é todo aquele que por doença mental ou retardo, desenvolvimento incompleto das faculdades psicológicas, não possuía, no momento do fato, a capacidade de entender o caráter ilícito daquele crime, daquele fato, beleza? Daquele ato que ele estava praticando. Esse é o inimputável. Já o semi-imputável, que está no parágrafo único do artigo 26, é aquele que só tem uma perturbação. Ele tem um defeito também na formação dele psicológica, psiquiátrica, psíquica, digamos assim, só que ele não é inteiramente incapaz, é apenas parcialmente. Talvez ele seja louco, mas alguns piques, no momento do fato, ele não
não tinha como a gente comprovar que ele estava inteiramente incapacitado de entender o caráter ilícito da ação. É o semi-imputável. Qual a consequência jurídica disso? A aplicação de uma redução na pena dele, beleza? De uma causa de diminuição de pena. Mas nesse caso, o que interessa pra gente é o inimputável, porque a gente viu que ele era, no caso da questão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, beleza? Conceitos básicos para responder essa questão. Outra questão que a gente viu que ele cobrou foi em relação à reincidência. Essa sentença absolutória com a aplicação de uma medida de segurança pode ser considerada para reincidência? A resposta é que não. Por quê? Porque no Brasil a gente adota a teoria finalista tripartida do crime, que o crime é fato típico, ilícito e culpável. Por mais que haja corrente que diga que não, a culpabilidade é só requisito para a imposição de pena. Na verdade, se o crime já é típico, se o fato já é típico, ilícito, já é crime, certo? Eu sou da teoria que eu prefiro a linha doutrinária de que fato típico, ilícito e culpável é o crime. E a culpabilidade também é um pressuposto de imposição de pena. Mas nesse caso, como não há culpabilidade, não há crime. Se não há crime, então não há o que se falar em reincidência, certo? Não há uma sentença condenatória, por isso também que não há reincidência. Então, reincidência não é o caso. Outra coisa, sabemos que no Brasil, basicamente, as medidas de segurança a serem aplicadas são basicamente duas: ou a internação ou o tratamento ambulatorial. Quando é que o magistrado aplica um ou outro? Basicamente, a internação é aplicada... Peraí que ficou meio torto esse aqui. A internação, aqui na tela, é aplicada nos casos de crimes puníveis com reclusão, certo? E o tratamento ambulatorial, em regra, é aplicado nos crimes puníveis com detenção, certo? Caramba, ficou parecendo um B isso aqui, mas eu estou escrevendo com o mouse, então tá um pouco ruim. Vamos lá. Detenção, vou colocar só o D aqui, dá para lembrar então. E reclusão, certo? Basicamente é isso. Então vamos voltar para a questão. Considerando apenas as informações expostas, não precisa a gente ler o caput todo, porque a gente já sabe a história. Vamos ver o que é que ele quer agora. No momento das alegações finais, a defesa técnica de Guilherme, sob o ponto de vista técnico, deverá requerer. Considera agora. Absolvição imprópria, a gente sabe que sim. Por quê? Porque nesse caso é cabível a imposição de uma medida de segurança. Porque o fato ocorreu, o fato foi crime, só que ele não pode ser condenado porque ele era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Por isso que a gente aplica a absolvição imprópria e uma medida de segurança. Beleza? Qual vai ser a medida de segurança? Tratamento ambulatorial. Por quê? Pena de detenção. Vamos lá. Absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial? Exatamente. Podendo a sentença ser considerada para fins de reincidência do futuro? Não, não pode ser considerada para fins de reincidência, certo? A absolvição própria, não, aqui a gente já descarta por quê? Porque a gente sabe que a absolvição própria é aplicada nos casos em que o juiz absolve e não aplica nenhum efeito da condenação, nem pena, nem cumprimento de pena, nem de medida de segurança, certo? Vamos lá. A absolvição imprópria, sim. Com a aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial, sim. Não sendo a sentença considerada posteriormente para fins de reincidência, exatamente. Gabarito, letra C. Vamos ver o erro da letra D. Muita gente já iria pular aqui agora, mas não deixe de tirar os conhecimentos das próximas questões. Vamos achar onde é que está o erro. A absolvição imprópria, com a aplicação da medida de segurança de internação... Opa, já achei o erro aqui. Não é internação, por quê? Porque o crime é punível com detenção. Então aqui seria tratamento ambulatorial. Beleza? Então eu espero que as informações fiquem claras na cabeça, tenham ficado claras na cabeça de vocês. E o método de resolução de questões que eu aconselho, que eu recomendo, é esse. Grifando, grifo caput, organiza as ideias na cabeça, diz o que é que essa questão está me cobrando. Está cobrando aquilo, retoma os principais conceitos ali do direito penal e parte para a resolução. Beleza? Siga esse método que com certeza você vai garantir uma boa pontuação na sua prova. Simbora para a próxima questão. Então agora a gente vai voltar a falar de direito penal. Sem mais delongas, simbora. Antes de tudo, né?
canetinha aqui da organização das ideias na cabeça. Não esqueça disso. Porque às vezes a questão dá um bolo e isso aqui faz a gente organizar direitinho, para não ser pego na cilada do examinador malandro. Vamos lá. Durante a madrugada, Lucas ingressou em uma residência e subtraiu um computador. Beleza? Subtraiu um computador. Então aqui a gente tem um crime de furto, né? Até então. Até então a gente tem furto, porque não houve emprego de violência ou grave ameaça. Quando se preparava para sair da residência, ainda dentro da casa, foi surpreendido pela chegada do proprietário. Assustado, ele o empurrou e conseguiu fugir com a coisa subtraída. Beleza. Ele empregou a violência aqui, certo? Para subtrair a coisa. Por mais que ela não tenha sido empregada antes da subtração da coisa, o emprego da violência foi fundamental para que ele conseguisse concluir o seu intento, que era subtrair a coisa. Então aqui, artigo 157, roubo, beleza? Na manhã seguinte, arrependeu-se e resolveu devolver a coisa subtraída ao legítimo dono, o que efetivamente veio a ocorrer. Então, ele se arrependeu, né? Voluntariamente e voltou e entregou a coisa. O proprietário, revoltado com a conduta anterior de Lucas, compareceu em sede policial e narrou o ocorrido. Intimado pelo delegado para comparecer em sede policial, Lucas, preocupado com uma possível responsabilização penal, procurou o advogado da família e solicitou esclarecimentos sobre a situação jurídica, reiterando que já no dia seguinte devolveram o bem subtraído. No dia seguinte. Certo? Na ocasião da assistência jurídica, o advogado deverá informar a Lucas que poderá ser reconhecido. Desistência voluntária, havendo exclusão de tipicidade da sua conduta, o arrependimento eficaz, respondendo ao agente apenas pelos atos até então praticados, o arrependimento posterior, não sendo afastada a tipicidade da conduta, mas gerando a aplicação no caso de diminuição de pena, D. Atenuante de reparação do dano, apenas, não sendo, porém, afastada a tipicidade da conduta. Então vamos lá. Basicamente, a gente, para responder essa questão, precisa ter bem clara a distinção existente entre desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior, beleza? O que é diferente da atenuante genérica que a gente tem lá pelo artigo 59 e meados ali, daqueles artigos, meados aspas, da reparação do dano, beleza? Vamos lá. No caso da desistência voluntária, o que é que acontece? O agente inicia a execução, mas na metade da execução ele desiste de praticar o crime, beleza? Por exemplo, ele saca a arma de fogo, efetua o primeiro disparo, ele tinha mais 6 balas ali no pente da arma para disparar, mas ele só disparou uma e desistiu, beleza? Desistência voluntária durante a execução, certo? Arrependimento eficaz. Vamos imaginar o mesmo exemplo. O agente saca a arma de fogo e dispara as 7 balas que ele tinha no pente. Ficou sem bala ali. Finalizou a execução, certo? Só que ele, depois de finalizar a execução, ele, se arrependeu, pegou o cara e levou para o hospital. Então, aquele espaço entre o final da execução e o início da consumação, ali é que ocorre o arrependimento eficaz, beleza? Ele não deixou que o resultado acontecesse, mas ele finalizou os atos executórios. Então esse é o arrependimento eficaz. Estou falando bem rápido por cima assim, porque o objetivo da gente é responder essa questão. Não é uma aula sobre desistência voluntária, arrependimento eficaz, ponto de ouro, ponto de prata, enfim. Vamos lá. E o arrependimento posterior é aquele que ocorre após a consumação, beleza? O agente executa, finaliza a execução, o crime se consuma, mas depois da consumação o agente vai e repara o dano, se arrepende, beleza? Vamos lá. É importante a gente destacar que no caso do arrependimento posterior em específico, não pode haver violência / grave ameaça. Se houver violência ou grave ameaça, se a situação foi ideal para aplicar o arrependimento posterior e a única diferença foi que ocorreu violência ou grave ameaça, não dá mais para aplicar. E o que é que a gente faz? Atenuante genérica pela reparação do dano. Beleza?
Então a gente já sabe que não foi desistência voluntária, porque nesse caso da questão, como é o nome dele? Lucas. Lucas finalizou a execução. O crime se consumou? Consumou, porque ele se apoderou da coisa, beleza? Ele tinha a intenção de se apoderar da coisa. Peraí que caiu aqui. E assim o fez. Então, para esse caso, a gente fica em dúvida. Seria arrependimento posterior? Poderia ser, se não tivesse ocorrido aquele empurrão que ele falou lá na questão. Beleza? Aqui, ó. Empurrou e conseguiu fugir. Então houve violência. Logo, não é desistência voluntária, porque eu já expliquei que a execução se finalizou. Não é arrependimento eficaz, porque a execução finalizou e ele não evitou a consumação, o crime se consumou também. Não é arrependimento posterior, porque houve violência ou grave ameaça. Então, nesse caso, letra D, a atenuante da reparação do dano, apenas, não sendo, porém, afastada a tipicidade da conduta. O fato é típico, ilícito e culpável, constitui crime e ele deve ser responsabilizado, mas ele pode ser beneficiado pela atenuante genérica da reparação do dano. Beleza? Simbora para a próxima questão. Fala galera, agora a gente vai falar um pouquinho sobre direito processual penal. A próxima questão trata de competência, então vamos lá. Carlos, advogado, em conversa com seus amigos na cidade de Campinas, afirmou categoricamente que o desembargador Tício exigiu R$50 mil para proferir voto favorável para determinada parte em processo criminal de grande repercussão. Então vamos pegar aqui a canetinha do sucesso para já ir organizando nossas ideias na cabeça. Então vamos lá. Exigiu 50 mil. Blá, blá, blá. Então aqui a gente já percebe, em linhas gerais, assim, um crime de exploração de prestígio, né? Vamos lá. Na comarca em que atuava. Ao tomar conhecimento dos fatos, já que uma das pessoas que participava da conversa era amiga do filho de Tício, do desembargador, o desembargador apresentou queixa-crime, imputando a Carlos o crime de calúnia majorada. Artigo 138, combinado com o artigo 141, inciso 2, âmbito do CP. Pena, 6 meses a 2 anos e multa, aumentada de 1/3. Convicto de que sua afirmativa seria verdadeira, Carlos pretende apresentar exceção da verdade. Beleza, aqui é artigo 139, parágrafo único, acho que é isso, do Código Penal. Com a intenção de demonstrar que Tício realmente havia realizado a conduta por ele mencionada. Então aqui no caput, o examinador já deu a você o conceito e já lhe explicou o que é a exceção da verdade. Tem muita gente que não entende o que é o Instituto da Exceção da Verdade, mas é basicamente o seguinte. Carlos, né, que é o advogado aqui, contou que Tício teria exigido aquela quantia lá para proferir a decisão. Só que Tício pegou e fez, calúnia. Representou e fez a queixa-crime, beleza? Foi lá e fez a queixa-crime contra Carlos, que é o advogado. Só que Carlos tem direito, como aqui trata-se de um crime praticado por funcionário público no exercício da função, surge o direito, lá do artigo 139, parágrafo único, de Carlos apresentar a exceção da verdade. E o que é a exceção da verdade? É exatamente um mecanismo de defesa que ele tem, de defesa que Carlos tem, para provar que o que ele está dizendo é verdade, certo? E se for verdade, não é calúnia, porque o crime de calúnia é basicamente imputar falsamente, conduta que é tida como crime pela legislação brasileira, beleza? Falsamente, mas se for verdade, então não é crime. Vamos lá. Com a intenção de demonstrar que Tício realmente havia realizado a conduta por ele mencionada. Procure então ser advogado para a adoção das medidas cabíveis. Com base apenas nas informações narradas, o advogado de Carlos deverá esclarecer que, para o julgamento da exceção de verdade, será competente. Então vamos lá. Considerações que a gente tem que fazer aqui. Primeiro vamos ver as alternativas, né? Que a gente faz as considerações baseadas nas alternativas. A Vara Criminal da Comarca de Campinas, órgão competente para apreciar a queixa-crime apresentada. O Juiz Especial Criminal da Comarca de Campinas, órgão competente para apreciar a queixa-crime apresentada. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apesar de não ser órgão competente para apresentar a queixa-crime, também. O Superior Tribunal de Justiça, apesar de não ser o órgão competente para apreciar a queixa-crime apresentada. Então, vamos lá. Considerações. Primeiro, a gente tem que ter claro que aqui a gente tem uma situação de foro por prerrogativa de função, o que é vulgarmente chamado por algumas pessoas de foro privilegiado. Beleza? Não vou entrar nesse debate porque a gente tem que ser objetivo nessa questão aqui. Mas vamos lá. O artigo 105 da Constituição, inciso 1, a linha A,
Tá falando ali, o artigo 105 está falando sobre as competências do Superior Tribunal de Justiça, beleza? E no inciso 1º, ele estabelece que o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, é competente para julgar os crimes comuns que os desembargadores praticarem, beleza? Então, se o desembargador pratica um crime, a competência para o julgamento é, em regra, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, beleza? E a gente precisa também considerar a exceção da verdade. Eu já dei uma pincelada para vocês antes, está lá no 139, parágrafo único do CP. Eu já expliquei o que é, então não vamos perder tempo. Mas o raciocínio é basicamente o seguinte. Tício é o desembargador, certo? Se ele pratica crime, ele tem que ser julgado pelo STJ, beleza? Mas Carlos, que é o advogado, como ele não tem foro por prerrogativa de função, ele é julgado pelo juiz de primeiro grau, certo? Primeiro grau. Desculpa aí a letra feia, é porque eu estou escrevendo com o mouse aqui, mas dá para entender, beleza? Tício, STJ, Carlos em primeiro grau. Como quem é o querelante da história, como quem está fazendo a queixa-crime é Tício contra Carlos, então o juízo competente para julgar essa ação vai ser o primeiro grau, certo? Não vai ser o STJ, porque Carlos não tem foro por prerrogativa de função. Se fosse o inverso, ia para o STJ, beleza? Então vamos lá. Essa é a primeira consideração que a gente precisa fazer. Vou apagar aqui. Beleza. O que acontece aqui? O que aconteceu foi que Tício fez uma queixa-crime lá denunciando Carlos. Ele enviou essa queixa-crime para onde? Para o primeiro grau. Para o primeiro grau, certo? Então, surge para Carlos exatamente... Então, como eu ia dizendo, a gente teve um problema técnico aí que parou de gravar, mas vamos continuar. Como eu ia dizendo, surge para Carlos, então, exatamente por se tratar de um crime praticado por funcionário público no exercício da função, com base no artigo 139, parágrafo único, o direito de apresentar a exceção da verdade, de provar que o que ele estava dizendo não constitui calúnia porque é verdade, certo? Para constituir calúnia tem que ser falsa a imputação. Mas vamos lá. Então, Carlos pega e entra com a exceção da verdade. Aqui nesse caso, Carlos passa a ser o autor da ação e não mais o réu, certo? O polo passivo. Aqui nessa ação, Carlos é o polo ativo, é o recipiente que se chama na ação de exceção da verdade, beleza? No incidente, exceção da verdade, enfim, como quiserem chamar. E Tício passa a ser o excepto. Logo, se Tício, o polo passivo, é o excepto e possui foro por prerrogativa de função, quem é competente para julgar a exceção da verdade é exatamente o STJ. Beleza? Então vamos agora com essas considerações voltar para a questão. Deixa eu só botar aqui. Beleza, vamos lá. Então vamos lá, aqui na questão, certo? Vamos direto para o comando da questão, porque a história a gente já entendeu qual é, não vamos perder tempo. Com base apenas nas informações narradas, o advogado de Carlos deverá esclarecer que para o julgamento da exceção da verdade será competente. Importante entender o que é que a questão quer. A questão falou sobre queixa-crime, falou sobre lá calúnia apresentada via queixa-crime, blá blá blá, para no final perguntar quem vai julgar a exceção da verdade. Então não se confunda, a questão não quer saber quem vai julgar a queixa-crime, certo? Quem vai julgar a queixa-crime é o juiz de primeiro grau, certo? Então, vamos lá. A vara criminal da comarca de Campinas, não, porque a gente já sabe que queixa-crime tem que ir para o STJ porque o desembargador tem foro por prerrogativa de função e é contra ele a exceção da verdade, certo? Então, vara criminal, não, a gente já descarta. Juiz especial criminal da comarca de Campinas, também não, porque aqui é primeiro grau. Tribunal de Justiça do Estado, segundo grau, não tem lógica, porque Carlos Tício, que é o desembargador, seria julgado pelo próprio órgão colegiado que ele faz parte? Não, e é contra o artigo 105 da Constituição, né? Que estabelece que, nesse caso, a competência é do STJ. Então, letra D. O Superior Tribunal de Justiça, apesar de não ser o órgão competente para apreciar a queixa-crime apresentada. Perfeito. Porque quem é o órgão competente para apreciar a queixa-crime apresentada? O juízo de primeiro grau da comarca de Campinas. Exatamente. E a exceção da verdade, o STJ. Beleza? Então, simbora para a próxima questão. Terceira ou
Quarta e última questão mais errada por vocês. Agora a gente vai, durante essa primeira semana do desafio, e agora a gente vai falar sobre procedimento do Tribunal do Júri, Direito Processual Penal. Vamos lá. Daniel foi autor de um crime de homicídio doloso consumado em desfavor de William. 121. Competência do Tribunal do Júri, crime doloso contra a vida. Após a denúncia e ao fim da primeira fase do procedimento bifásico do crime doloso contra a vida, Daniel foi pronunciado, certo? Ou seja, o juiz entendeu que deveria mandar o caso para o julgamento pelo júri popular, beleza? Inconformado, o advogado do acusado interpôs o recurso cabível, mas o juiz de primeira instância, ao realizar o primeiro juízo de admissibilidade, negou o segmento ao recurso. Qual foi o recurso que o advogado entrou aqui? O recurso cabível da sentença de pronúncia? Exatamente. Rese, recurso em sentido estrito. Depois eu vou ensinar um macete a vocês aqui para identificar o recurso cabível no caso de pronúncia e impronúncia. Mais para frente, beleza? Mas o juiz de primeira instância, ao realizar o procedimento de admissibilidade, negou o segmento ao recurso. Ou seja, ele entendeu que o recurso não possuía aqueles requisitos lá, né? Tempestividade, blá, 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 blá. Novamente, inconformado com a decisão, o defensor de Daniel impetrou nova medida. O que é que cabe da decisão que nega seguimento ao rese? Artigo 639 do CPP. Carta testemunhável. Carta testemunhável. Considerando a situação narrada, assinale a opção que indica o recurso interposto da decisão de pronúncia e da medida para combater a decisão que denegou o recurso anterior. Apesar de eu já ter dado a resposta aqui, vou passar para a gente conversar um pouco sobre os recursos cabíveis da decisão nesse momento de pronúncia e impronúncia, no caso de crime doloso contra a vida, sendo julgado de acordo com o procedimento do crime do Tribunal do Júri. Se o juiz pronuncia o réu e manda para a fase de plenário, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Beleza? Artigo 581, inciso 4, Código de Processo Penal. Se ele opta pela desclassificação, por exemplo, ele entende que não houve um homicídio tentado, que na verdade houve uma lesão corporal, e vai mandar para o juízo criminal comum, vai sair do Tribunal do Júri. Qual é a decisão cabível? Recurso em sentido estrito também. Artigo 581, inciso 2 do CPP. Mas se ele entende que é cabível ali uma absolvição sumária, porque ele entende que ocorreram aqueles requisitos lá, excludente de ilicitude e tal, que o fato não existiu, aquele tipo de coisa, ele absolve sumariamente, e aqui o recurso cabível é a apelação, certo? E se ele impronuncia o réu, ele prolata uma decisão de impronúncia, cabe a apelação também, certo? Então agora eu vou dar uma dica para vocês de memorização. Percebe aqui, deixa eu apagar para não ficar tudo sujo. Percebe aqui que nessas duas hipóteses de cabimento de rese, o que aconteceu aqui, tanto a pronúncia como a desclassificação, começa com uma consoante. Exatamente. Se o nome da decisão iniciar com a consoante for pronúncia ou desclassificação, POD, cabe o rese. Se começar com uma vogal, cabe a apelação, beleza? PD, cabe rese, cabe rese. A, I, duas vogais, cabe apelação e cabe apelação. Agora ficou fácil, né? Beleza. Já decoraram isso aqui vocês não erram nunca mais. Espero. E a carta testemunhável, de acordo com o artigo 639 do Código do Processo Penal, né? É exatamente o mecanismo que o processo... É o recurso que o Código de Processo Penal disponibiliza para que você rebata a decisão que nega o segmento a um recurso, beleza? Quando o advogado entrou com um recurso em sentido estrito, que o juiz de primeiro grau foi fazer o juízo de admissibilidade, para poder dizer, esse recurso realmente pode ser admitido e pode ir para o tribunal, ele negou, ele entendeu que não havia os requisitos de admissibilidade ali preenchidos e negou. E agora, fica perdido? Não, agora cabe a carta testemunhável. Artigo 639 do Código de Processo Penal. E é exatamente o que aconteceu aqui. Vamos lá. Considerando a situação narrada, assinale a opção que indica o recurso interposto da decisão de pronúncia,
Já expliquei para vocês, aqui é rese e é a medida para combater a decisão que negou o recurso anterior. Carta testemunhável, 639, respectivamente. Então, letra C, recurso interdistrito, carta testemunhável, beleza? Não é apelação. Então essa aqui já está errada por causa disso. Vamos ver por que a B está errada. Novo recurso interdistrito, está errado, porque a carta testemunhável não é apelação. Beleza, então letra C, a resposta correta. Espero que vocês tenham gostado. Nosso objetivo aqui não é dar uma aula, por isso que eu não estou me aprofundando tanto. É simplesmente trazer os conhecimentos necessários para que vocês respondam as perguntas, as questões e garantam a aprovação. Acerte as questões. Para passar na prova da OAB, você não precisa ser um douto do direito, você não precisa ser um doutrinador, dominar todas as teses e conhecer a profundidade do direito penal, processual penal e etc. Você precisa saber o básico para responder as questões, beleza? Então, pegue essas dicas que eu utilizei aqui e aplique, estude, se aprofunde dessa forma que sua aprovação certamente chegará. Um grande abraço e próxima semana tem mais.